Boa tarde, sejam bem-vindos. Queridos amigos, atento ao nosso horário, para iniciarmos o nosso Santo Evangelho, eu gostaria de iniciar o Evangelho promovendo alguns pensamentos sobre coisas alvissareiras, porquanto toda conversa saudável é uma preparação para o Evangelho. E eu gostaria de falar sobre as pessoas que, como eu, por muitos anos, esbanjei muitas riquezas que eu obtive. Não aqueles 36 milhões do presente da Arábia Saudita, não foi isso, né? Mas eu tinha um hábito, um alvejo de aproveitar um pouco das coisas que eu tinha, às vezes em abundância, e normalmente em abundância, porque no início da minha jornada, nessa época da vida, quando criança, eu passei umas necessidades, experimentei dores, sacrifícios, como todos nós apresentamos isso, né? Mas depois de uma longa experiência, eu me sinto muito confortável. Eu tenho tudo o que precisava e muito mais. Então eu tinha um hábito de comprar, sabe essas canetinhas aí? Eu ia comprar para o escritório, imagina, vou levar 10. Como é levar 10? Eu penso bem, eu vou usar uma, duas e depois eu compro outra, não é assim? E eu cheguei em uma época muito curiosa, nós arrematamos aqui uma loja a benefício de um cliente. Daí acabei ficando também por conta de honorário, sei lá o quê. Tinha uns 30 ternos, fazia audiência todo dia. E aí acompanhava a camisa, meia, até a roupa íntima, tudo combinadinho. Gravata. E com o tempo a gente vai aprendendo que a gente não pode estar esbanjando as coisas. Não é porque eu tenho que eu tenho que esbanjar. Então a mensagem de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos. É descaso e indiferença. Por quê? Eu não vou usar, né? E depois ele diz assim, depositário desses bens que nós somos, os tesouros da vida, são os bens que nós recebemos na nossa infância ou durante a nossa prova, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não o tem de confiscar em seu proveito. Ora, é comum a gente observar que as pessoas então começam a jogar fora. Não é assim. Se você usa isso com parcimônia, naturalmente a gente vai poder também distribuir com os outros, saber trabalhar com esses bens. Prodigalidade, então, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é frequentemente uma modalidade de egoísmo. É verdade. Quer dizer, você esbanja, depois você tem que, de repente, lá na frente, você fica pendurado no governo, porque eu quero uma pensão, eu quero isso, quero aquilo. Não é assim que a vida funciona, na didática de hoje, não é assim. E é por isso que o Evangelho faz essa consideração. E eu tenho muito respeito por essas dicas que nós vamos recebendo, porque é isso que nos vai enriquecendo. Então, o que a gente quer com essa mensagem é que a gente saiba trabalhar. Eu tenho as coisas, não precisa jogar fora, mas também não precisa ficar comprando 10, 20. O que adianta? Hoje eu tenho um terno, acho que é só para vestir quando for embora, viu, Maurício? Porque a realidade das nossas vidas vai mudando devagar. Eu hoje não tenho mais... Ayrton que é professor... Na didática, hoje você faz audiência de videoconferência. Eu ia em São Paulo 2 vezes por semana, não tem mais nada disso, correr cartório. Mudou a dinâmica da vida, isso mudou. Eu tenho que mudar também.
eu vou ao escritório só para trabalhar, vou mais simples, né? Não há necessidade. E também não quero ficar pedindo para o governo, não quero trabalhar, nós temos que trabalhar, nós somos obrigados a trabalhar. Se tivermos saúde, vamos trabalhar todos os dias. Se ganha bem, se ganha pouco, não interessa, você tem que trabalhar. Se ganhar bem, ótimo, que você pode fazer muita coisa, pode ajudar muita coisa, cuidar da sua própria vida, não passar necessidade, porque já está difícil a situação de todos nós, já não é muito fácil não, para o pessoal lá que ganha, não sei, 30, 50, 100 mil por mês, é fácil, né? Todo mundo quer um carguinho, não é a nossa proposta, né? Nós temos que cuidar de nossa vida. Pois bem, amigos, com essa proposta de a gente começar o Evangelho falando em coisas saudáveis, eu desejo começar a nossa prece fazendo a nossa introspecção. Vocês coloquem nos seus pensamentos que as preocupações devem ser afastadas desse momento, pensar na figura magnânima de Jesus e procurar lentamente respirar profundamente para levar um oxigênio novo aos seus pulmões. Afaste das suas memórias preocupações, ansiedades, qualquer mal-estar, qualquer ofensa. Procurem a figura magnânima de Jesus, ou se desejarem, colocarem agora sobre esse nosso altar da natureza a beleza que o Senhor da vida nos concedeu para ouvirmos, para falarmos, colocarmos nesse momento uma luz luminífera para iluminar o nosso ambiente, para que expanda essa luz para a nossa família, para os nossos amigos, os adversários e todos aqueles que necessitam. E façamos da palavra articulada a nossa prece. Se desejarem acompanhar-me, muito bem. Se não, podem em pensamento dizerem: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai o Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Em nome de Jesus, dos mentores da casa e todos os amigos que estão nesse mês memorável comemorando o nosso aniversário de 79 primaveras. Sejamos todos bem-vindos. Iniciamos o nosso Evangelho no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Vamos, quem começa fazendo? O senhor Maurício. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebeis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar as trombetas diante de vós, como fazem com os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que receberão sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê e que se passa em segredo, ela vos entregará a recompensa. Está em Marcos, está em Mateus 6, de 1 a 4. É isso, amigos. O Evangelho segundo São Mateus fala para nós tomarmos esse cuidado de não fazermos a ostentação com aquilo que possamos fazer. Por isso, continuemos. Jesus diz: tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e lhe disse:
eu quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse, guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide-vos a mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma, e na sombra não dariam uma moeda. Por isso Jesus disse, aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, não lhe resta receber, senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. É uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de mostrar-lhes um pedaço, atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberam a sua recompensa na terra. Foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição e exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Para esse não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar o seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho, as lágrimas que secam em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola, pela maneira que é prestado, é humilhar aquele que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa. Para dissimular o benefício, evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ele sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado.
em face daquele a quem presta serviço. E eis o que querem dizer estas palavras, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Muito bem. Professor Ailton, as suas preciosas considerações sobre o tema de hoje. A mão esquerda não sabe o que dá a direita. Bom, o Evangelho de hoje, né, são duas partes tiradas do Evangelho de São Mateus, fala exatamente sobre isso, sobre a questão da beneficência e diretamente sobre a questão da caridade. E fala sobre, acima de tudo, sobre a discrição quando formos realizar, né, a caridade, quando formos auxiliar aquele que necessita. E nós sabemos que, desde que o homem existe, né, desde que saímos das cavernas, sempre alguém precisou de algo. E esse algo, como a gente pode assim dizer, se refere a várias situações. Porque nós, no nosso dia a dia, transportando já para hoje, nós não necessitamos apenas de bens materiais, como inclusive foi muito bem colocado aqui, como também o foco do tema, né? Nós não precisamos apenas de bens materiais, nós não precisamos apenas da alimentação, nós não precisamos apenas da roupa para nos cobrirmos, da moradia para nos protegermos do tempo, ou dos veículos para ficarmos nos transportando por aí. Todos são itens necessários para o nosso dia a dia. Mas essas necessidades, elas são diferentes para as diferentes pessoas e, claro, dependendo da própria situação em que a pessoa se encontra. E nessa situação de carência de uns e de fortuna para outros, situações melhores para outros, nós vamos ter aí essa possibilidade da manifestação da caridade, ou a aplicação dos princípios que a beneficência, como assim ela é dita, faz com que nós possamos transportar aos outros, ou dar aos outros, ou levar até os outros um pouco daquilo que nós temos e que podemos assim contribuir. Então não é apenas coisa material, porque muitas vezes as pessoas precisam de palavras, precisam ser ouvidas, precisam, que estejamos dispostos a ouvi-las também, que nós reconhecemos nos outros quando os outros têm mudança no seu comportamento, na sua maneira de ser. E como a gente está acostumado, a gente sabe quando alguém está um pouquinho diferente daquilo que a gente considera como normal para ela, ou na maior parte dos dias ela se apresenta. E as oportunidades estão sempre aí. Sempre temos oportunidade de exercer a beneficência, de procurarmos auxiliar aqueles que assim necessitam, dentro das mais diferentes situações, né? São pessoas com as quais cruzamos pela rua, são os pedintes que normalmente encontramos muitas vezes em semáforos, né? Para nós que dirigimos, que a gente encontra. São pessoas jogadas num canto, jogadas no chão, mas são também muitas vezes pessoas próximas a nós que estão colocadas dentro de nossa própria casa, né? E essa é uma questão da qual todos nós, com certeza, já temos experiência com relação a isso. Pessoas, familiares nossos, que necessitam de algum tipo de assistência. Seja assistência monetária, seja uma assistência pela palavra, seja um interesse despertado, enfim. A beneficência existe e aí podemos exercê-la das mais diferentes maneiras. O foco aqui do Evangelho e as próprias palavras de Jesus para todos nós, fala realmente a respeito daquilo que nós chamamos da divulgação, né? Ou como já dissemos aqui, de ficar se pavoneando, né? Pavoneando aquilo que fazemos. E nós sabemos que a caridade, ela vem no seu sentido mais amplo quando ela é exercida, ela é realizada no intuito específico do auxílio. E que fazemos porque nosso coração, o nosso sentimento, a nossa mente, o nosso sentido lógico de tudo aquilo que a gente acompanha, pede para nós fazer. Auxiliar aquele que necessita. Financeiramente, materialmente, espiritualmente, fazendo uma oração, que é uma caridade, é um reconhecimento de que alguém está necessitando
deste tipo de auxílio, né? Por suas próprias características, pelo momento que atravessam, fortalecimento espiritual para eles. Ou uma palavra amiga. Quantas e quantas coisas podemos fazer. Mas o que se pede? O que se pede é que essa caridade seja feita pela caridade, pelo sentimento, né? Pela mente aberta à necessidade de se auxiliar, sem a necessidade de ficar se divulgando para aqui, para lá, ou como se diz, né? Subindo no telhado, tocando a trombeta e falando para todo mundo: olha, eu fiz isso, fiz aquilo, etc, etc. E como o próprio Evangelho diz, né? Procuramos o reconhecimento aqui entre nós, é isso que nós teremos. E no plano espiritual, já será dito, né? Já teve sua recompensa quando você fez lá o seu carnaval, né? Falando para um, para outro que você foi caridoso. Você não foi caridoso. Você foi simplesmente vaidoso, orgulhoso, porque você queria aparecer para os outros como alguém que auxilia. Quando a verdadeira caridade ela é realizada no silêncio, no coração e com a consciência absoluta da nossa mente, né? De que estamos fazendo a coisa certa, no auxílio daquele que necessita, pura e simplesmente. É algo particular, é algo próprio, é algo que dá satisfação de ter auxiliado, e não a satisfação de ter simplesmente divulgado tudo aquilo que nós fazemos, né? São pequenas coisas, mas de uma utilidade extraordinária para cada um de nós. Queridos amigos, enquanto o Ayrton fazia a sua explanação muito apropriada, porque a grande verdade é que nós não podemos estar exibindo as virtudes que nós temos ou o gesto de amor que temos com o necessitado. Mas me lembrei de um episódio prático que todo mundo conhece, pelo menos as pessoas que trabalharam nesse sentido, porque eu me refiro a Roberto Carlos. E a um episódio com a irmã Dulce. Todo mundo sabe, né? A irmã Dulce tinha uma obra extraordinária, ela era de uma família muito rica, mas dedicou-se aos necessitados, aos pobres, etc. E ela cuidava daqueles hospitais, aquelas coisas todas. E num período difícil de dezembro, que pagar 13º, tem os empregados, é tudo natural, nós também usamos as coisas do mundo. Quando estamos no mundo, temos que funcionar como homem do mundo. E tinha os empregados que trabalhavam no hospital, nos necessitados, e ela estava desesperada, porque não dava para pagar nem o do mês, quanto mais o 13º. E não é que, como Deus trabalha em silêncio, Roberto Carlos ligou para ela, falou: irmã, como vai? Aquela conversa fácil. Tudo bem e tal, só está precisando de alguma coisa? Não, eu estou precisando X. Preciso pagar, meu filho, preciso pagar aqui o 13º, não tem para pagar a folha de pagamento e tal. Ele falou: irmã, vamos fazer o seguinte, eu estou contando isso porque é relato que está nos anais da história do Brasil e nas nossas vidas, porque a beleza de Roberto Carlos naquela época foi tão extraordinária como é até hoje. Ele falou: vamos fazer o seguinte, quanto a senhora precisa? Mas era uma nota pesada. Ele falou: então tá bom, eu vou fazer isso para a senhora, só me dá aí, amanhã vai estar na sua conta. Mas a senhora tem um compromisso comigo, não diga para ninguém. Não quero ostentação, não diga para ninguém. Ele mandou 3 ou 4 vezes mais, a folha de pagamento deixou para meio ano, pá. Então, amigos, mas aí o Divaldo conta esse episódio. Hoje é público e notório, mas me ocorreu bem de falar por causa da ostentação. Quem de nós não sabe que as pessoas, artistas, etc., às vezes faz doações e em silêncio, como aquele no hospital de Barretos, quantas pessoas, gente, até dos Estados Unidos vem aí, falam: vou fazer um show de graça. Eu não estou dando o nome da pessoa que fez isso, mundialmente conhecida, mas quantos não fazem assim? Outros, entretanto, têm o hábito de aproveitar a oportunidade e vai dar lá um cachê muito bom, falou: olha, fulano está fazendo isso sem o cachê, liberou o cachê dele para poder...
Então, é a ostentação. E aí o Evangelho de hoje está falando para nós, pelas palavras do Ailton, eu pelo meu toque também, que Jesus, tendo descido da montanha, ele dá essa grande multidão foi procurá-lo. E aí a questão que se põe é o seguinte, segundo o Evangelho de São Mateus, é que a gente não deve estar aparecendo para o outro. E eu fico impressionado nessa questão, porque não são palavras minhas, são do Evangelho. Jesus cura aquele que estava com a doença. E depois fala para eles, olha, ide se apresentar aos sacerdotes, à organização, mas não diga para ninguém. Como assim não diga para ninguém? Vai falar, né? Foi Jesus que curou. E eu sempre analiso isso olhando o aspecto de que havia um propósito nessa mensagem de Jesus. Ele mandou que as pessoas fossem lá, não para se exibir ou seus dotes de fazer os milagres. Ele o fez para que a pessoa pudesse readquirir os seus direitos de família, os seus direitos de a herança e tudo que tinha, porque quando o cidadão era afastado da sociedade civil, eles perdiam o status, não tinha nada mais, eles colocavam o cidadão com lepra aqui fora da sociedade. Então, para que ele readquirisse os seus direitos de cidadania. Então, veja, fazer o bem sem ostentação também é o exemplo do gasofilaço. Quando Jesus chama aquela velhinha, aliás, chama os discípulos e pede a eles, olha, aquela velhinha lá deu mais que todos eles juntos. Na praça pública era feito isso, eles iam entregando os óvulos, os recursos para poder atender a igreja, as necessidades, como ainda fazemos aqui na Igreja Católica. Eu sou egresso do catolicismo, então eu declaro uma coisa que eu tenho conhecimento, que o pessoal antigamente ia pôr no gasofilaço, né, Maurício? Na parede, ia pôr uma moedinha, é uma coisa do passado. Mas o fato é que nós podemos fazer isso sem ostentação. O Maurício agora mesmo confessou para mim, conversamos informalmente, que ele encontrou uma pessoa na rua, estava triste, chegou lá e perguntou, minha filha, o que está acontecendo? Foi isso, né, Maurício? Estava chorando. Estava chorando e tal. Você está vendo uma pessoa chorando? Custa perguntar. Você não está dando seu nome, vou te ajudar, vou tirar dinheiro do bolso. Não é isso, a caridade não precisa disso. Aí ele falou, minha filha, dá uns nomes seus, eu vou na prece, que eu vou fazer prece para você. Você também se apega com Deus, pronto. É uma caridade, sem interesse. A gente às vezes não pega o nome da pessoa para pôr aqui nesse livro. Dá licença, que irmão de fé você é? Porque você às vezes não pode dar nada. Mas quantas vezes eu encontrei, eu sei que a dona Célia, o Ayrton, acho que todos nós, pessoas que sabem que nós somos espíritas, escuta, você vai no centro hoje? Vou. Dá para você pôr meu nome lá? Põe o nome aí, endereço. Só que não sejamos orgulhosos. Põe o nome e endereço direitinho para facilitar o trabalho dos espíritos. Porque enquanto nós estamos aqui conversando o Evangelho, ou sobre o Evangelho, ou sobre as nossas experiências de vida, enquanto nós estamos aqui, a equipe espiritual da casa, que está de plantão 24 horas por dia, todos os dias, todos os anos, eles já estão olhando os nomes que estão aí, e colocando na sua lista e vão atender, às vezes sai daqui e vai atender, senão enquanto nós estamos conversando. Então esse é um gesto de caridade. Inúmeras vezes as pessoas pedem, olha, fulano partiu, põe o meu nome, a secretária do escritório também, a questão de 15, 20 dias, espírita também. Mas, então, a gente tem que fazer isso, o objetivo, essa mão esquerda com a mão direita tem vários enfoques, mas todos importantes porque nós somos, na linguagem de Jesus, nós somos deuses. Tudo o que faço, vós podeis fazer e muito mais. O Deus aqui com D minúsculo, mas a verdade é essa. Nós temos tantas coisas boas para dar. Um abraço, um boa tarde com efusão de sentimento, pensamentos notáveis para alguém que está enfermo, que está na casa de saúde, que está no hospital, que está nos países em guerra, em qualquer lugar. Nós fazemos e mobilizamos uma energia extraordinária que vai em direção das outras pessoas.
Então nós podemos pensar. Eu posso estar aqui na mesa pensando coisas boas e posso estar pensando coisas erradas. Eu imagino aqueles bandidos que roubam, que matam, organizam um crime, eles fazem à noite, em silêncio, está pensando como vão fazer. Mas se a gente estiver pensando, fazendo uma oração ao se voltar, a benefício da família, quando vocês vêm aqui, não peçam só para vocês. Eu sei que o nosso Pai Celeste é onipotente, onipresente e onisciente, mas nós podemos fazer sim os nossos pedidos. Não sejamos orgulhosos. O nosso irmão Ailton aqui, querido amigo, que vocês todos, que nos permite caminhar essa jornada da vida, aprendendo coisas com vocês, vai fazer a oração para nós, e à medida que ele for fazendo a oração, vocês, por favor, lancem o seu pensamento. Todo mundo tem particularidades. O que o senhor gostaria? Não fale para mim. Fale com Jesus, o mestre amigo. Ele falou para nós, assim numa linguagem rasa, para a gente ir até ele, que tudo que nós precisássemos, nós podíamos pedir ao Pai, por intermédio dele, que ele nos daria. Então pede, Pai, por Jesus, nosso irmão maior, ajude-me. O Pai sabe, Jesus sabe, mas não custa, nós não temos orgulho. Falar, escuta, dá uma forcinha aí. Estou bem, viu? Estou bem na cena, eu tenho saúde já. Eu tenho meus filhos, tenho vocês, tenho saúde, eu tenho tanta coisa boa para colocar na minha vida, para glorificar a Deus. Tudo nós temos. Então nós somos deuses na palavra de Jesus. Então vocês vão falar com Jesus, aproveitem enquanto o Ailton estiver fazendo oração e façam os seus pedidos. Peçam o que vocês quiserem, tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome Ele vos dará. Claro que nós não vamos pedir para a gente nos ajudar a roubar o banco, enganar as pessoas, ser mentirosos, nada disso. Vamos pedir o bem para o nosso próximo, ajudar as pessoas. Deus coloca em meu caminho, Ailton falou, eu achei muito interessante. As pessoas que vêm com a plaquinha, você me dá um troquinho aí, e não sei o quê. Eu sei que tem alguns que aproveitam da bondade de outros. Não tem importância. O problema não é meu, o problema é do outro. Porque a minha parte eu faço, estou ajudando Jesus, dai aos pobres essa necessidade. Então vocês aproveitam, peçam, por quê? Porque depois, nesse momento, o anjo da guarda, todos nós temos, vai passar aqui uma bandeja, uma salva de prata, nos seus pensamentos, assim, literalmente assim, vai passar para recolher os seus pedidos, esse sentimento que vocês têm, ter gratidão pela vida bela, colorida e consentida. Mas também vai colher todos os pedidos que vocês fizerem para o bem do seu próximo, dos seus familiares, daqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde. Eles vão colher tudo isso, e no nosso altar simbólico aqui, vai ser colocado para ser distribuído todas essas graças. Por isso, quando nós colocarmos as mãos para ser instrumentos dos eflúvios de paz no nosso corpo, inclusive cura, nesse momento, isso vai se espraiando por todo o nosso ambiente. Então, peçam, porque é a nossa oração, falando pelo sentimento do nosso irmão Ailton. Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez, Pai, em seu nome, em nome de Mestre Jesus, felizes por mais esta oportunidade que concedestes a todos nós, pela vida, pela misericórdia que tens para com todos os seus filhos, que tens com cada um de nós. E assim, Pai, vos agradecemos, levamos a vós também nossos pedidos. Nós todos, jovens na nossa caminhada, ainda cegos para muitas coisas. Por isso, Pai, vos pedimos, abre o nosso coração, abre nossa mente para a sabedoria, abre para o amor, para a fraternidade, para a solidariedade, para a tolerância, para a indulgência, para o perdão, para a caridade, para que sim, nossa fé a cada dia mais se sedimente, alimentando essa esperança de dias melhores para todos os nossos filhos. E assim, Pai, vos agradecemos
por tantas e tantas coisas que colocasses em nossas mãos, em nossos caminhos, para que tomássemos nossas melhores decisões. Abençoa sempre, Pai, nossos dias, os dias de todos os seus filhos. Abençoa suas casas de oração, onde seus filhos vão te agradecer, vão te louvar. Abençoa esta casa que nos acolhe, esta incansável equipe espiritual que está sempre trabalhando por nós, trabalhando conosco. Assim, Pai, obrigado, muito obrigado por tudo. Obrigado por nossas famílias, por nossos lares. Obrigado por nosso coração sempre atento às necessidades de nossos irmãos e que sejamos sempre dispostos ao auxílio, à caridade, à beneficência do mais fundo de nosso coração. Assim, vos agradecendo, amado Pai, queremos agradecer sempre ao nosso querido Mestre Jesus, que está sempre conosco, aos nossos anjos guardiães, sempre procurando nos auxiliar em nossa caminhada, agradecendo aos bons espíritos que vêm até nós e que trazem suas bênçãos por nossos bons pensamentos, nossas boas palavras, nossas boas ações. E que essas bênçãos sobre todos nós fortaleçam e façam o bom caminhamento, dando luz a todos os nossos irmãos que estão ainda perdidos em sua caminhada neste mundo, no mundo espiritual e aqui conosco em nosso mundo físico. Que suas bênçãos estejam sempre orientando, iluminando e nos fortalecendo. Obrigado, amado Pai, querido Mestre Jesus, que assim seja, por sua graça, agora e sempre. Amém.